Nono ano, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão morrendo de saudades da minha aula. Enfim, né? Vamos lá, gente. A gente vai passar um tempo sem se encontrar, né? Você já sabe. Só que a gente vai ter uns encontros aqui virtuais que primeiro a gente vai revisar o que a gente já viu, tá? Olha, a gente estudou industrialização, processo de retirar algo da natureza, né? Extrair a matéria-prima e transformar em outra coisa. É o que a indústria faz, não é isso? Pois bem, a industrialização, o módulo de vocês dividiu em duas, a tradicional e a tardia, tá bom? Tradicional eu destaco quem? Quem começou? Quem começou o processo de industrialização fortemente no mundo foi a Europa, tá? E aí, claro, destaque para a Inglaterra, que de lá que surge a Revolução Industrial, né? Quando você tem a descoberta de uma nova fonte energética, carvão, para produzir mais rápido, para que a indústria produza mais rápido, tá bom? Então, o que se destaca no processo industrial? Inglaterra. Aí a indústria vai crescendo dentro do continente europeu, tá bom? Eu tenho outros países como França, Itália, Alemanha, França, Revolução Francesa, né? E aí isso é impulso para esses países se industrializarem. Ficou ali concentrado no continente europeu. Tempos depois ele passa para os Estados Unidos e depois para o Japão. Os Estados Unidos, por quê? Os Estados Unidos é um país dotado de muitos recursos minerais naturais. Eles produzem muito, eles produzem de um tudo, né? E foi fácil, né, para eles se envolverem nesse processo de industrialização. E depois o Japão, que não é, aí já não é um país que tem muitos recursos, mas tem muito interesse, distribui bem as questões econômicas, investiu muito em ciência e educação e acabou sendo assim, uma potência mundial, principalmente no quesito indústria tecnológica. Se eu falar dos países centrais, que são esses que eu acabei de falar, eles estão relacionados com uma indústria mais complexa, de uma mão de obra mais cara. Aí eu vim pro lado de cá. Eu vim para América Latina, destaco o Brasil, México, Argentina. E aí eu já tenho uma industrialização tardia. Tá? Esse processo ele não acontece ao mesmo tempo que a Europa. Ele vai demorar para chegar aqui. Tá? Ele vai chegar no século passado no Brasil. Pois bem, a gente fica meio que com o resto, tá? A gente fica com o processo da indústria mais simplificado, fica mais voltado ao campo, a nossa indústria. Tanto que o Brasil é um grande exportador de soja, né? Isso é uma produção do campo. Mas mesmo assim é importante porque isso movimenta a nossa economia. Eu tenho dois exemplos, dois grupos de exemplo lá na Ásia, que é os novos tigres asiáticos e os tigres asiáticos, que conseguiram melhorar muito a qualidade de vida das pessoas porque investiram na industrialização. Claro que eles ganharam aí um, um querido abraço financeiro dos Estados Unidos e do Japão, mas eles cresceram, investiram em ciência e tecnologia e aí ganham destaque no cenário mundial. Eles disputam espaço tranquilamente, tá, minha gente? E aí, quando a gente falava assim de industrialização, tem primeira, segunda e terceira revolução industrial, tem até uma quarta, né? Eu sempre tenho uma fonte energética envolvida, né? Então, as fontes energéticas, sendo renováveis ou não renováveis, elas são extremamente importantes para a indústria, para a economia de um modo geral, né? Vamos pensar, existem duas, né? As renováveis, que a gente vai encontrar com uma certa facilidade na natureza, e as não renováveis, que aí esse processo de renovação é muito lento, tem que esperar alguns milhares de anos, né, para ter a reposição daqueles combustíveis fósseis. Lembram deles? Petróleo, né? Gás natural e carvão mineral. A gente merece todo um destaque para o petróleo, né? Que a gente faz a gasolina e que muito da economia está voltado para o petróleo. Existem guerras e conflitos, né, interessados no petróleo, principalmente os países centrais contra os países periféricos. Então, é uma fonte energética,
né, que move o mundo. Só tem ela, só posso usar ela? Não, gente. Eu posso substituir por uma fonte limpa, uma fonte renovável. No nosso caso, Brasil, a gente usa muito a fonte hidrelétrica, tá vindo da água. Mas já começa a destacar na produção de energia eólica, dos ventos, a energia solar, a biomassa também, na produção de biodiesel. Então já começa gradativamente aí a substituir. Por que não fazemos isso por completo? Porque isso é caro e ainda não existe tanta produção, tá? É necessário aí um investimento, mas é uma solução. Por fim, nós discutimos um pouquinho da Europa. Nono ano, preste atenção. A Europa será amiguinha de vocês pelo resto do ano. Nós vamos muito discutir sobre esse continente ainda, viu? Tenham fé. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. A gente apresentou uns aspectos iniciais, a posição da Europa no mundo, né? Geográfica. A gente falou do continente, Europa e Ásia, né? Eurásia, que seria um continente só, porém, por questões culturais, econômicas, sociais, há uma divisão. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente vai se encontrar mais. Por enquanto é só. E estudem.